Graça e paz, meus amados irmãos, mais uma vez reunidos agora para mais uma mensagem diária. Louvamos a Deus que Ele tem nos dado a tecnologia para podermos nos achegar a teus amados irmãos com a palavra de ânimo, vigor, coragem e esperança da parte do nosso Deus. Meus amados irmãos, nós vamos meditar hoje na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo número 3, a partir do verso de número 23 ao verso 29. Mas antes, vamos ter uma breve oração, rogando ao nosso Deus que nos ilumine para entendimento da sua santa palavra. Oremos ao Senhor. Pai, muito obrigado, Senhor, mais uma vez, pela oportunidade e privilégio que temos de ouvir a tua voz. Ó Deus, abençoa cada família, cada irmão. Abre, Senhor, o entendimento de cada um deles, para que saibamos, conheçamos, qual seja a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. É assim que nós oramos, em nome e por amor de Jesus Cristo. Amém. Meus amados irmãos, uma das questões fundamentais do ser humano ao tentar olhar para frente ou seguir em frente é esquecer ou abandonar o seu passado. É não, por exemplo, extrair lições ou entender que aquele momento foi importante para que agora o novo momento ou o futuro ele seja construído, ele está alicerçado justamente no presente e no passado. Quando o apóstolo Paulo chega a essa pequena porção da sua carta aos Gálatas, que trata sobretudo acerca do retorno às antigas práticas judaicas, este era o combate do apóstolo Paulo em relação àquela região, a região da Galácia, combatia principalmente o retorno à circuncisão, colocando então esse jugo para os gentios, para os novos convertidos, a volta à prática da circuncisão. O apóstolo Paulo chega então em uma parte do texto agora, que ele vai tratar acerca da tutela da lei para nos conduzir a Cristo, ou seja, o fim da lei é Cristo. A lei não tem um fim em si mesmo, mas a finalidade, o apontar da lei é apontar para as coisas futuras. Então, a partir do verso 23, ele vai assim nos falar: mas antes que visse a fé, estávamos sobre a tutela da lei, e nela encerrados para esta fé, que do futuro haveria de revelar-se. Aqui então ele fala acerca da lei e deste propósito da lei, que é apontar para o futuro. Nós estávamos encerrados na lei para o futuro, ou seja, olhando para frente, olhando para Cristo. No verso de número 24, ele vai nos dizer: de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo. Ou seja, ela nos serviu de tutela, ela nos serviu muitas vezes de ensino para nos conduzir a Jesus Cristo. Então, a lei por si mesma, ela não tem um efeito redentivo, não tem um efeito de salvação, mas ela, por ser santa, por também revelar o caráter de Deus, ela tem o propósito de conduzir primeiramente o homem ao reconhecimento do seu pecado e a sua incapacidade de cumprir esta lei, tendo a necessidade de um mediador, de um redentor, de um salvador. A seguir, então, ele vai trabalhar da seguinte maneira, a partir ainda neste verso: para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. A fim de conduzir a Cristo, para sermos justificados pela fé. Enquanto nós entendamos, por exemplo,
que a lei é instituída, nós temos que compreender que esse conceito de fé ele já é estabelecido a partir, por exemplo, de Abraão. Então, nós temos essa concepção, ele vai fazer um contraste no verso 25, mas tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio ou a julgo da lei. Mas, nesse sentido, o que é que nós temos que entender? Nós estamos libertos da lei ou estamos, na verdade, libertos da condenação através da lei? Ou seja, a lei ela vem e ela nos condena, mas por Cristo nós somos então salvos e libertos. Aqui não é um desprezo da lei, mas é a compreensão de que a lei não tem efeito em si mesma para o aspecto redentivo do homem. O verso 26, pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Pois todos vós sois filhos de Deus. Aqui ele fala então de um efeito que esta fé nos traz. Ela nos traz uma filiação em Deus e a mediação em Cristo através da sua pessoa e da sua obra. Verso 27, porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Ou seja, aqueles que foram batizados em Cristo, nascidos mediante Cristo, sua pessoa e sua obra, são revestidos de Cristo, são cobertos por Cristo. Verso 28, de sorte não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Aqui então ele fala desta unidade, porque também esta finalidade em Cristo traz unidade mediante a pluralidade, ou seja, não há um povo no seu sentido de essência sendo igual, mas é no distinto se tornando também apenas um só. E no verso 29, e se sois de Cristo, ou seja, sendo de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. E herdeiros segundo a promessa. Aqui ele retoma a concepção do pai da fé, somos herdeiros de Abraão, não colocando esta herança como sendo a lei mosaica, mas sim aquilo que foi estabelecido através de Abraão, o sentido da fé. Aqui não é a fé andando em discordância da lei, mas é, na verdade, a lei conduzindo, na verdade, sendo um meio de graça de Deus, que também conduz o homem a esta fé mediante a aplicação do Espírito Santo de Deus na iluminação da própria lei do Senhor. Meus amados irmãos, que Deus assim nos abençoe, Deus nos faça compreender a sua santa palavra e saibamos sempre que olhar para o futuro, olhar para a frente, não é esquecer tudo que foi estabelecido, não é esquecer o nosso passado, as nossas origens, mas é, na verdade, aprender com ela e extrair dela aquilo que é a finalidade e então se encaminhar para a frente. Vamos orar encerrando esse momento. Pai, muito obrigado por tua palavra, obrigado, Senhor, porque é através de Cristo Jesus, da fé salvadora, que temos, Senhor, a paz com o Senhor, reconciliação com Deus, e louvado seja o teu nome por isso.
Obrigado, Senhor, porque é através da tua lei que nós temos o entendimento do pecado e o teu Espírito nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Obrigado, Senhor, é assim que nós oramos, em nome de Cristo, nós já te agradecemos. Amém. Deus abençoe, meus amados irmãos.